Se você quer ficar por dentro do que rola no mundo, na atualidade e na geopolítica, fique nesse canal. Vídeos diários para você, de forma bem simplificada, para a gente entender tudo o que está acontecendo no mundo. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise qual será a reação de Israel pós-ataque iraniano. Então, nesse fim de semana, o Irã enviou para Israel mais de 300 ataques entre drones e mísseis para Israel. Benjamin Netanyahu convoca o seu gabinete de guerra para discutir qual reação que Israel terá após ataques iranianos. Sabemos que nesse fim de semana, Irã atacou Israel por uma resposta a um outro ataque que Israel fez na embaixada iraniana. E aí, Irã enviou 300 artefatos bélicos entre mísseis e drones no último fim de semana. De todo esse ataque, o resultado disso foi uma criança de 7 anos ferida e uma base israelense atingida, sem maiores danos e na base sem vítimas fatais. Já é a 4ª reunião que Israel convoca no seu chamado núcleo de guerra para estabelecer como será essa resposta ao Irã. O que exatamente eles estão discutindo nessa reunião? Israel já confirmou que dará sim a resposta. O que eles estão discutindo nessa reunião? A proporção da resposta ao Irã. Por quê? O Irã ele poderia entrar em guerra efetiva com Israel. Porém, o Irã escolheu uma resposta exemplar. O que significa isso? Que ele não usou sua força máxima, mesmo porque Irã tem um exército ainda maior em quantitativo do que Israel. Quem vai vencer Israel e Irã se fosse num embate direto? Só a própria guerra poderia mostrar. Porém, a gente sabe que em números, Irã tem maior exército que Israel. Então, nessas reuniões foram debatidos a forma com que será respondida ao Irã esse ataque. Por quê? Como eu disse, eles não querem, da mesma forma que Irã amenizou o ataque a Israel, Israel também quer responder ao Irã sem entrar num atrito, numa guerra maior. Quer responder Irã na mesma moeda, na mesma medida. Qual foi o prejuízo de Israel efetivo após os ataques iranianos? Uma menina ferida e uma base, um drone acertou uma base onde não houve nenhum prejuízo maior. Então, assim, vamos dizer assim, proporcionalmente, o ataque do Irã, o primeiro ataque de Israel, que matou pessoas do alto escalão do Irã, lá no consulado iraniano, trouxe as consequências maiores. Especialistas estavam falando que Israel estava, de uma forma, provocando o Irã, por Irã vir com força máxima e a Israel também ir com força máxima. Só que isso vai ficar difícil isso acontecer, porque a opinião pública viu que os prejuízos de Israel foram mínimos. E agora a resposta de Israel também terá que ser mínima. Senão, toda a crise que Israel está passando, se ele usar força total ao ataque ao Irã, e talvez é isso que ele queria, Israel vai perder mais ainda apoiadores e cooperadores e será mais mal visto em toda a região. Então vamos lá, segundo palavras de especialistas, Israel fez um ataque, matou pessoas importantes do Irã e se preparou para a resposta iraniana. Irã foi lá, realizou a resposta nesse fim de semana e o prejuízo de Israel foi bem pequeno. Então talvez a vontade de Israel de vir com tudo em cima do Irã pode ter sido comprometida pelos resultados do ataque iraniano. Talvez se Israel tivesse grandes prejuízos nesse ataque, ele teria um álibi para poder atacar Israel na mesma proporção. Só que isso não aconteceu. Então essas reuniões estão sendo feitas não para decidir se Israel vai responder Irã. Isso aí vai. Agora, como que vai ter que ser essa resposta? Se Israel exagerar nessa resposta, vai ficar desequilibrado a ação e a opinião internacional, a imprensa internacional e os apoiadores de Israel vão em cima de Israel. E Israel ficará mais prejudicado do que ele já está no momento. Mesmo havendo essas reuniões, Israel já atacou o sul do Líbano, onde é a base do Hezbollah, tá? Hezbollah tem um pouco a ver com o Irã. O Hezbollah começou com a Revolução Iraniana. Hezbollah é a representação de interesses iranianos dentro do Líbano. Então, será que esse ataque foi um ataque isolado ou já é o início de uma resposta de Israel ao Irã, mediante os ataques realizados
nesse fim de semana. Israel afirmou que nesse ataque ele matou um grande líder, um nome bem conceituado ali da região. Mas foi o Irã atacou diretamente Israel. E Israel vai e ataca o Líbano? Que história é essa? Não se sabe. Não se sabe se esse é um ataque que já estava sendo planejado, independente dos ataques iranianos do fim de semana, ou se já é o início da resposta israelense aos ataques do fim de semana. A gente entende que esses ataques de Israel ao Líbano, à Síria, ao Irã, ao Hezbollah, à faixa de Gaza, Israel está querendo um pouquinho a mais com isso. Repare, talvez Israel esteja querendo escalonar essa guerra para um nível maior. Só que ele não está encontrando respostas o suficiente para ele poder justificar os seus ataques nesse nível maior. Os outros países viram que Israel está nessa posição, atirando para tudo que é lado, vamos dizer assim, e eles estão comedidos nas suas respostas. Falo isso porque o chefe de gabinete das Forças Armadas iranianas falou que a resposta ao Irã e ataque do fim de semana tinha que ser devastador. Isso mostra que Israel está querendo, talvez, provocar uma guerra generalizada na região. Além do ataque aos Hezbollah no Líbano, Israel também mandou um recado a 32 países diferentes para que esses países comecem sanções econômicas e diplomáticas ao Irã. O líder francês já se manifestou pedindo para Israel responder de forma diplomática. Então, lá na questão da Rússia, ele quer entrar lá com força total. Quer entrar militarmente com guerra. E aqui na questão do Oriente Médio, ele já está com um diálogo diferente, já pedindo calma a Israel e que ele responda diplomaticamente o Irã. O Irã já avisou a Israel novamente. Você fez o ataque lá na embaixada, lá na Síria, agora a gente deu uma resposta exemplar e que, se continuar esse jogo de resposta e contra-resposta, na qual Israel já falou que vai responder, aí o Irã já determinou que o próximo ataque a Israel vai ser duro e mais pesado do que foi desse fim de semana, com os 300 drones lançados a Israel. Quais são as opiniões dos países ali em volta desse contexto aí? Alguns países, como o Catar, entre outros, se manifestaram dizendo que o ataque do Irã foi totalmente justo e coerente e é que, o que se entende por ali, países apoiaram sim o Irã nesse ataque do fim de semana, entendendo a situação do Irã após o atentado lá que Israel promoveu na Síria. Ou seja, ninguém está contra o Irã nesse ataque desse fim de semana, eles acharam bem coerente essa resposta aí. Já quando Israel promoveu o ataque lá na embaixada lá na Síria, aí países se manifestaram contra o ataque de Israel, mas a resposta do Irã, alguns países se manifestaram a favor. Quem também está apoiando bem firmemente o Irã, principalmente nessa resposta desse fim de semana? A China e a Rússia. Inclusive na reunião que teve lá do G7, eles deixaram bem claro que foi totalmente justa o revide iraniano. Putin chegou a falar da hipocrisia dos países ocidentais em querer defender Israel. Agora vamos fazer um link lá na questão Ucrânia e Rússia. O presidente ucraniano Zelensky criticou a total ajuda e proteção que alguns países ocidentais estão fazendo com Israel. Que de alguma forma ele estava ali defendendo Israel desse ataque do Irã. Além de defender, também deram ajudas, principalmente Estados Unidos, Jordânia e Arábia Saudita, ajudaram ali de forma efetiva essa proteção do ataque iraniano, dos drones que o Irã mandou para Israel. E aí Zelensky falou que vocês estão ajudando Israel, né? Vocês têm aí total disposição para ajudar o Israel e estão esquecendo de me ajudar aqui na questão Ucrânia e Rússia. Sabemos que ultimamente Zelensky tem aberto o jogo, falado abertamente sobre uma possível derrota da Ucrânia, principalmente pela falta de ajuda e do seu maior cooperador sair fora, que foi os Estados Unidos. Então ele falou, vocês estão ajudando a Israel, você tem toda a disposição para ajudar Israel, e eu aqui. Israel foi atacado com drones e outros países ajudaram a parar esses drones, e aqui na Ucrânia e Rússia, uma boa parte da guerra está também sendo por drones, e o Zelensky alega que os países não estão ajudando a Ucrânia na sua defesa. Que a Ucrânia também está até sem falta de material bélico, está sem falta de munição, coisas que a gente já discutiu em vídeos anteriores. Cameron, do Reino Unido, se pronunciou em relação a essa crítica de Zelensky e falou que, no caso da Rússia, a OTAN não quer se meter numa guerra em uma escala bem maior, que seria com a Rússia. Vamos falar um pouquinho
dessa questão aí Estados Unidos e Ucrânia, dessa ajuda que foi desde mais ou menos de dezembro do ano passado, que Estados Unidos não está querendo ajudar muito a Ucrânia em relação à guerra. Por quê? Porque agora esse ano é ano de eleições americanas, e aí democratas e republicanos estão ali divididos em ajudar ou não a Ucrânia. Tá? A gente sabe que nessa situação a população ela determina o que partidos vão fazer. Por exemplo, se a população estiver favorável em defender a Ucrânia, em ajudar a Ucrânia, partidos, lógico, visando a eleição, né? Nada na geopolítica é de graça nem por bondade. Então partidos vão ficar favoráveis à ajuda à Ucrânia. Igual aconteceu lá no Vietnã, lembra? Quando a população está saturada, não está querendo ajuda, não está achando justo a guerra ou outras questões qualquer, aí os políticos freiam também e não ajudam aquele país. É isso que está acontecendo lá na Ucrânia. Tá? Então essa divisão entre republicanos e democratas, querendo ou não ajudar a Ucrânia, fez com que desde dezembro do ano passado a Ucrânia está totalmente sem ajuda até eles resolverem as questões internas americanas, inclusive das eleições. E aí saíram algumas notas aí em relação a essa possível ajuda, esse pacote financeiro que os Estados Unidos está travando desde dezembro do ano passado para apoiar a Ucrânia. Agora, deu-se entender que alguns partidos que antes estavam bem rígidos em não ajudar a Ucrânia, estão agora querendo um pouco também ajudar a Ucrânia. E agora a forma de ajuda será diferente. Eles estão querendo fazer empréstimos, né? Ó, Ucrânia, a gente vai te ajudar sim, a gente vai liberar um pacote de não sei quantos bilhões de dólares para ajudar você na guerra aí. Porém, vai ser em forma de empréstimos. Depois você vai ter que pagar isso tudo de volta. E aí é uma forma que os Estados Unidos encontrou de algum jeito, ele ali prender a Ucrânia, e a gente não sabe como a Ucrânia vai sair da guerra, talvez toda detonada, toda destruída, e mesmo assim com dívida perante os Estados Unidos, dívida desses empréstimos. Foi o que aconteceu, a gente já viu essa história lá na Segunda Guerra Mundial, quando a Europa saiu toda destruída, ainda tinha que pagar os Estados Unidos pelos empréstimos concedidos. Então não existe agora um grupo político que quer fazer ajuda, quer liberar esses pacotes de ajuda à Ucrânia, mas na forma de empréstimo. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir. Fique nesse canal, que você está no lugar certo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.